Gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 24. Nós vamos começar a abordar a partir de hoje a grande tribulação. Jesus falou sobre a grande tribulação, e enquanto você está buscando aí sobre a grande tribulação, eu quero dizer que existem muitos textos sobre este assunto, sobre a grande tribulação. Em Isaías nós temos muitos textos, Sofonias, Ageu, Malaquias. Depois eu vou dar todos esses textos para aqueles que gostam de examinar com mais profundidade a palavra de Deus. E hoje nós vamos começar a falar sobre a grande tribulação. Este é um dos assuntos mais pesados nessa ministração sobre a segunda vinda de Cristo, porque Jesus vai voltar, e depois que ele voltar e levar a igreja, vai ocorrer aí o período que a Bíblia chama de grande tribulação. Eu não gostaria que nenhum dos que me ouvem nesta noite, e que me ouvirão também, se Deus o permitir, nas próximas ministrações sobre este assunto, eu não gostaria que nenhum dos que me ouvem, inclusive pelas fitas, ficasse para a grande tribulação, porque vai ser um período sem paralelo. Nunca houve nem jamais haverá um período semelhante a este. E me é muito difícil ministrar sobre a grande tribulação, porque Satanás não quer que você, inclusive meu ouvinte pelo rádio, saiba destas coisas, porque você sabendo disso, sabendo que Deus honra a sua palavra para cumprir, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ali no sentido de reverência, sabendo que Deus é poderoso, não só para falar, como também para cumprir aquilo que ele diz. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, vamos em pé, a partir do versículo 15, Jesus fala sobre a grande tribulação. Nós vamos ler até o versículo 28, a Escritura. Jesus pregou este sermão 2 dias antes de ser preso e crucificado. Jesus pregou o sermão profético, onde ele fala sobre a grande tribulação, em particular aos seus discípulos. E ouça então o que Jesus falou. Jesus falando disse: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Outra versão diz: nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Graças te damos, ó Pai, por esta revelação profética. Senhor, nós queremos estar preparados para o arrebatamento. Não queremos ficar, Senhor, para estes dias terríveis da grande tribulação. Por isso, Senhor, toma-nos agora, ó Pai, com a unção do teu Espírito, e ministra, Senhor, aos corações presentes, aos que nos ouvem pelo rádio, os que ouvirão por essas fitas de áudio e de vídeo. Ó Deus, toma, Senhor, a cada um de nós e prepara-nos, ó Pai. Abre agora os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que possamos compreender a seriedade desta escritura profética. Ó Deus, nós abençoamos a tua igreja com o despertar. Ó Senhor, com um compromisso mais profundo contigo, a fim de que nenhum, Senhor, dos que nos ouvem seja deixado para trás.
mas que todos participem do arrebatamento dos santos. Pai, a nossa oração é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Neste nome glorioso nós oramos. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados. Irmãos queridos, eu tenho muitas coisas para falar sobre a grande tribulação. Hoje creio que vamos começar a fazer uma introdução. Domingo que vem devemos desenvolver mais este assunto e creio que em 2 ou 3 ministrações haveremos de concluir este assunto da grande tribulação. Quando vou ministrar, eu sempre digo que o que eu vou falar aqui, o que a Bíblia diz, o que a ciência está dizendo, os cientistas estão dizendo, e que nós vamos mencionar aqui, e vamos abordar aqui, não são coisas para causar terrorismo espiritual a ninguém. Não temos este propósito, mas nós falamos deste assunto, primeiro porque ele está na Bíblia, faz parte do sermão profético de preparação da igreja para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, que as pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, aqueles que têm o temor do Senhor, como eu disse que é o princípio de tudo, é o princípio da sabedoria, quando ouvimos a palavra de Deus e somos confrontados com esta palavra, nós vamos então ver a necessidade de uma preparação, de um compromisso mais sério com Deus a cada dia em nossas vidas. Irmãos, falando da grande tribulação, eu quero dizer a você que nós estamos já neste princípio das dores. A Bíblia usa muito esta linguagem, Jesus usou esta linguagem das dores de parto. As irmãs que já são mães, as mulheres que já são mães, sabem o que significa as dores de parto. Há um momento em que começam as primeiras contrações, e uma vez começadas as primeiras contrações, com o passar do tempo essas contrações se intensificam, e intensificam-se cada vez mais até o momento em que ocorre o nascimento. Uma vez começadas as contrações, não há mais como parar. O fim daquela situação é o nascimento, que no caso simboliza o que nós já falamos nas últimas ministrações, o arrebatamento da igreja, a separação do filho varão, que é a igreja invisível, a igreja que será arrebatada da igreja visível, que é a mulher que está no Apocalipse 12, conforme nós ministramos no domingo último. E nós estamos vivendo então estes dias de princípios das dores. E na medida em que nós nos aproximamos do fim, eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que nós haveremos de entrar numa situação caótica. O mundo está partindo e vai partir para uma situação de caos econômico e social. Irmãos, esta crise asiática nas bolsas dos países asiáticos não é uma coisa isolada e sem sentido. Eu quero dizer a você que nós já estamos começando a sentir essas dores de parto, essas situações difíceis. E isso já vem desde o ano passado, ou melhor, de 1996. Em 1997, em outubro, esta crise agravou. E quem viu o noticiário deste fim de semana se lembra que a Tailândia está em um verdadeiro caos. Não sei se você se lembra das notícias que passaram nos jornais da televisão, ou leram em jornais, né? A Tailândia, as pessoas estão indo para os mercados, estão cercando os caminhões que chegam com arroz, com os alimentos, para comprar. A polícia tem que intervir. Por quê? Porque ali houve uma queda na bolsa, e junto com a bolsa uma desvalorização da moeda, e a situação está difícil e caótica na Tailândia. Já há alguns dias atrás, a situação ficou extremamente difícil num dos países mais desenvolvidos dos chamados tigres asiáticos, que é a Coreia do Sul, que inclusive é um país que está sendo evangelizado a passos largos. A Coreia do Sul teve que lançar mão do Fundo Monetário Internacional de bilhões e bilhões de dólares, porque de repente se viu falida. O Japão, que é uma das grandes potências do mundo, também teve que lançar mão de suas reservas cambiais para fazer frente a bancos que estão falindo no Japão. Enfim, a Ásia, o sudeste da Ásia,
está entrando numa situação difícil, que tem refletido nas bolsas aqui no Brasil, e nós agora estamos com essas taxas elevadas de juros, esta dificuldade de desemprego. Nós estávamos indo muito bem, mas de repente as coisas ocorrem na Ásia, reflete no Brasil e reflete no mundo inteiro. Se você está acompanhando estes tremores, vamos dizer assim, econômicos, você já está sintonizando, você já está sabendo que nós estamos entrando numa situação de turbulência econômico-financeira. Irmãos, Deus tem falado, e eu estou fazendo aqui uma introdução, de que haverá um caos econômico e social no mundo. Este caos é necessário para que desta situação caótica, difícil, suba o anticristo, aquele que as multidões, as nações vão aceitar e aclamar e passar o governo para ele e deixar que ele reine e governe com poder total. Porque se não houver uma situação caótica, uma crise econômica e social sem precedentes, nenhuma nação vai permitir que um líder de um pequeno país da Europa venha governar. Você acha que os Estados Unidos vai permitir que um estrangeiro governe lá? Você acha que a Alemanha vai permitir, que a Inglaterra vai permitir, ou a França, ou mesmo o Brasil, o Chile, ou qualquer país, que um estrangeiro venha nos governar, mesmo lá da Europa, venha ditar as regras econômicas e financeiras aqui? Absolutamente. Cada país tem a sua soberania, mas quando a coisa fica caótica, fica difícil, os governos e os povos querem a solução. É como diz aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é verdade? E assim agem todas as pessoas. Se a farinha é pouca, eu quero o meu pirão primeiro. Primeiro o meu, depois o outro. E é por isso que o mundo terá que ir para uma situação caótica para que as nações aceitem e aclamem o anticristo que vem com a solução de Satanás e para governar toda a terra. Por isso, irmãos, nós não devemos ter medo dessa situação, mas também eu quero dizer a você que, não obstante o mundo esteja caminhando para isto, Jesus disse que quando estas coisas começassem a acontecer, nós não devíamos correr de medo, fugir e enfiar a nossa cabeça no chão. Jesus disse ao contrário, nós devíamos dar pulos de alegria, porque a nossa redenção se aproxima. Quando virdes todas estas coisas, sabei que eu estou próximo, que eu estou às portas. Você deve dar pulo de alegria, porque a nossa pátria está nos céus e é para lá que nós vamos. Nós não temos nada com este mundo, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do reino de Deus. Estamos aqui por um tempo, mas nós vamos passar a eternidade com Deus e não a eternidade aqui na terra. Por isso nós não precisamos ter medo. Também nós não precisamos ter medo desse salmo que eu li, o Salmo 46, eu vou falar mais para o fim dessa ministração. Quando eu estiver terminando a grande tribulação, eu vou voltar a este salmo, porque esse salmo é profético. Este salmo, a gente pensa que ele é poético, mas ele não é poético, ele é profético. Ele é profecia pura, ele é grande tribulação, ele se encaixa exatamente na grande tribulação. Aquilo que o salmista diz vai acontecer na grande tribulação, porque existem outros textos da Bíblia que mostram exatamente isso. Este salmo nos diz que o Senhor dos Exércitos é o que mesmo? O que você falou bem no início aí para o seu irmão? É o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos, Ele é a nossa rocha. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 91, irmãos, tem que ser uma realidade na vida dos santos, da igreja, quando nós entrarmos por esse caminho, quando o mundo entrar por esse caminho de caos, de situação, porque Deus sempre fez diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Davi, um grande homem de Deus, ele diz: fui moço e agora sou velho, eu nunca vi o justo passar necessidades, nem a sua descendência a mendigar o pão. E se isto Deus nunca permitiu, jamais vai permitir nesses dias finais. Ao contrário, a igreja terá o suprimento sobrenatural de Deus, porque Deus é aquele que chama à existência
as coisas que não existem. Assim como Jesus, para alimentar aquela multidão, pegou 5 pães e 2 peixes, e com ele multiplicou, e fez aquele milagre portentoso, e daquele milagre comeram ali 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Nós tínhamos ali pelo menos umas 10, 12 mil pessoas, sem dúvida, daí para mais. Ainda sobraram 12 cestos cheios, 12 alcovas, 12 cestos grandes, daqueles 5 pães e 2 peixes. Jesus, o Senhor, fará grandes milagres nesses últimos dias. Nós não precisamos ter medo, porque o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Por isso o Salmo 91 deverá ser uma realidade em nossa vida. Nunca esqueça do Salmo 91. Aliás, da palavra de Deus toda, mas o Salmo 91 tem que passar pela sua mente, ir lá no seu espírito e gerar a fé, a vida de Deus necessária para que você possa falar a palavra do Deus vivo e ela ser uma realidade na sua vida. Estamos entrando num caos econômico e social. Deus deu essa visão também a David Wilkerson. David Wilkerson é um homem, é um pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Ele escreveu uma visão. Deus deu 2 visões a David Wilkerson em sua vida. A primeira visão o levou a trabalhar com os menores delinquentes juvenis das quadrilhas ali de Nova York e também com os viciados em drogas, da onde surgiu esse movimento de recuperação de viciados em drogas e de menores abandonados. Aconteceu com David Wilkerson em 58, Deus deu essa visão a ele, tirou do interior dos Estados Unidos e levou a Nova York, e ele fundou esse ministério. E Deus, em 73, deu uma outra visão a David Wilkerson a respeito das coisas que deveriam acontecer nesse final de milênio, nesse final da volta de Jesus, quando Jesus estivesse para retornar. E é interessante que ele publicou isso num livro chamado The Vision, a visão, que só existe em inglês e em espanhol, La Vision em espanhol. Eu tenho em espanhol, não existe em português este livro. Mas ele publicou esta visão que Deus deu a ele, uma visão tremenda, e ali nesta visão que Deus deu em abril de 73, Deus mostrou a ele que ele ia derrubar a cortina de ferro do comunismo e a cortina de bambu para que penetrasse o evangelho nos países comunistas. Em 73 ele publicou isto, irmãos. Isto só veio a ocorrer em 89. Quem em 73 ousaria profetizar a queda da União Soviética, o desaparecimento, a queda do muro de Berlim? Ninguém. Por isso Deus deu essa palavra, mas Deus disse para ele que a finalidade era a penetração do evangelho nestas áreas. E hoje na China é o lugar onde mais se converte gente na face da terra. A China e também nos antigos países comunistas da Europa Oriental. E eu quero dizer a você que o mesmo Deus disse que isso não ia durar muito tempo, que haveria um fechamento e que se seguiria uma grande perseguição. Nesta mesma obra, neste mesmo livro, Deus fala isto através de David Wilkerson. E Deus dá a ele 5 visões, ou visão de 5 coisas que deveriam ocorrer. E a primeira delas, eu vou ler aqui um extrato bem rapidinho, aqui é apenas um resumo. Ele diz assim: em primeiro lugar, eu vi 5 calamidades terríveis que virão sobre todo o mundo. Em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará o mundo todo. Vi que se passarão alguns anos de prosperidade e em seguida virá esta crise econômica que afetará o modo de viver de toda pessoa sobre a terra. Os economistas mundiais não poderão explicar o que estará acontecendo. Começará na Alemanha, se estenderá ao Japão e por fim aos Estados Unidos. Corporações grandes, sérias, bem conhecidas, desmoronarão, irão à falência. Muitas igrejas sofrerão bancarrota e muitos projetos missionários desaparecerão. Uma das mensagens mais claras que recebi de Deus em minha vida é esta, abre aspas: usa os anos bons que restam, preparando-te para a crise financeira. Põe tua casa em ordem, porque vem tempos difíceis, fecha aspas. Vou repetir, Deus disse a ele isto: usa os anos bons que restam, preparando-te para a crise financeira. Põe tua casa em ordem, porque vem tempos difíceis.
Irmãos, na mensagem total, no livro total, no livro A Visão, Deus diz que uma das coisas que nós devemos fazer é nos livrar das dívidas. Dívidas que não sejam necessárias, como uma dívida hipotecária, um financiamento de um BNH, uma coisa assim, que você paga por mês, tudo bem. Mas dívidas nós não devemos fazê-las e nem mantê-las, porque dívidas serão um motivo de tropeço quando vierem essas crises. Então nós devemos estar preparados para estes momentos. Ela virá. A Bíblia diz que aquele que vir o mal e se prepara, sábio é. E Deus está revelando isso desde 73. E eu quero dizer que essas coisas já estão em andamento. Para mim, esta crise asiática, ela é uma espécie de um tremor que antecede os grandes terremotos. Você sabe que os grandes terremotos têm aqueles pequenos tremores de terra, né, que avisam a chegada ou que está chegando um grande terremoto. Para mim, essas crises na Ásia, em outros, no México, em outros lugares, na economia, é um sinal de que esta crise virá. O dólar vai deixar de ser a moeda padrão, monetária, de referência. Outra moeda surgirá. Ela surgirá na Europa. Provavelmente será a moeda do mercado comum europeu, que é o euro. Deverá ser a próxima e forte moeda ou padrão monetário internacional. O dólar vai deixar de existir como uma moeda padrão internacional. Portanto, se você tem dólar, é bom ir se desfazendo, porque esta moeda já está podre. Eu não sei se você sabe, em 75, uma estatística dizia que $1 vale, na verdade, 40 centavos. Se todos os possuidores de dólares do mundo chegassem no governo americano, no tesouro americano, e dissessem: toma aqui o teu dólar e me dá o meu em ouro, cada dólar em 75 seria pago a apenas a taxa de 40 centavos de dólar. 60 ele já foi corroído. Portanto, é uma moeda podre, dado ao grande déficit do governo americano, que gasta mais do que tem. Não quebraram ainda porque tem a maquininha de produzir o dólar. Por isso, e a economia é forte. Mas o déficit americano é uma coisa espantosa. Esta crise econômica virá. Tudo isso está dentro deste controle. Com esta crise econômica e social virá também um aumento da violência. Se a violência hoje já está em parâmetros insustentáveis, imaginem com uma crise desta, como ela deve aumentar. É o cavalo vermelho que fala nos Apocalipse capítulo 6. Então, irmãos, nós devemos nos preparar para estas coisas. Uma outra coisa que deverá anteceder esta grande tribulação é um declínio moral dos homens. Hoje, irmãos, a imoralidade está campeando em todas as coisas. Basta você, que é mais antigo, ver um filme antigo, você vê como as coisas eram há 30, 40 anos atrás. Se você vê um filme moderno hoje, o filme moderno tem sexo, tem violência, tem tudo. Tudo o que não presta. Aliás, a Rede Globo tem uma chamada, mais ou menos, que diz assim: quem tem a Globo tem tudo. E eu costumo dizer: tudo o que não presta. Quem tem a Globo tem tudo o que não presta. Porque se você ligar e passar um dia ligado vendo a programação daquela emissora, você vai ver a desgraça que é aquilo. É um instrumento de Satanás, jorrando no seu lar, como diz Billy Graham, a televisão, um esgoto, jorrando sujeiras e podridão no seu lar. Isto é o que está acontecendo. Então hoje há um declínio moral. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver em 2 Timóteo capítulo 3, exatamente o retrato de hoje. Eu não vou ler para nós ganharmos um pouco mais de tempo, mas depois você pode ler na sua casa, 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver ali, a partir do versículo 1 até o versículo 5, o retrato atual da nossa sociedade, conforme a Bíblia diz que nos últimos dias, diz ali, viriam tempos penosos, tempos trabalhosos, porque os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, enfim, uma série de coisas mencionadas ali, como também em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, nos mostra também os dias que correm, o homossexualismo, o lesbianismo, né, essa coisaiada toda, essa podridão, a AIDS inclusive está ali, de uma certa forma relatada em Romanos capítulo 1, versículo 18, ao versículo 32, quando Deus então permite essas coisas, né, para que a humanidade colha a semeadura da sua a colheita da sua semeadura. Uma outra coisa que deve acontecer também, que antecipa, e nós já estamos vivendo,
é a apostasia na igreja e no mundo. Irmãos, como hoje a apostasia tem ocorrido? Quando eu falei dos sinais da volta de Jesus, eu mostrei algumas coisas. Hoje já até seminários estão ensinando de que o nascimento de Jesus não foi virginal. Ora, se Jesus não nasceu da Virgem Maria, não foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado por José, então ele era um homem pecador como nós, ele era um mentiroso, ele não poderia dizer: quem dentre vós me acusa de pecado? Né? Jesus então seria uma fraude, e se ele era uma fraude, nós estamos perdidos, irremediavelmente perdidos. O cristianismo é uma fraude, e essas coisas têm sido ensinadas em igrejas e em seminários. São apostasia. Apostasia é negar a fé para estes últimos dias. E uma das outras coisas também que está nesse contexto dos princípios das dores que nós estamos vivendo é a formação da igreja mundial cristã só no nome, através do ecumenismo. Este movimento do ecumenismo, ele vai ganhar força. Existe um embrião da formação dessa igreja, que é o Concílio Mundial de Igrejas, com sede em Genebra, na Suíça. E esse Concílio Mundial de Igrejas se propõe a unir todas as igrejas, todas as religiões, melhor dizendo, da face da terra. O cristianismo, tanto o catolicismo como o protestantismo, a igreja grego-ortodoxa, que são religiões ditas cristãs, como também o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo e todos os ismos que existem por aí, num saco de gato. Né? Isto aí é um embrião de uma igreja universal, cristã, mundial, só no nome. E esta igreja, Deus disse a David Wilkerson, nessa mesma visão, que esta igreja seria dominada pelo povo da nova era, que introduziria no seio desta igreja mundial as práticas da nova era, inclusive o chamado espiritismo, ou espiritualismo, como hoje é chamado as práticas espiritualistas dentro desta igreja mundial. Junto com esta igreja, ou seja, para e passo, Deus também tem revelado que a verdadeira igreja vai ganhar cada vez mais força. O Espírito Santo estará unindo os cristãos, os verdadeiros cristãos, não debaixo de uma placa, de uma denominação, mas independentemente das igrejas, dos currais, das denominações, estará unindo, uma união com base na condução objetiva do Espírito Santo, dos santos destes dias finais que antecedem a volta de Jesus. Irmãos, estes são os princípios das dores. Jesus disse que quando nós víssemos essas coisas, as dores de parto haviam começado. Nós estamos vendo essas coisas já acontecer diante de nós. Agora, as dores de parto, que vai culminar com a separação da igreja que sobe, da igreja que fica, do filho varão que é levado e da mulher simbolizada ali no Apocalipse 12, que são aqueles que ficam para trás, ela vai se intensificar mais quando o anticristo aparecer no cenário mundial. Então, as dores de parto vão se intensificar a partir do momento que houver a formação de um governo mundial do anticristo a partir do mercado comum europeu. Eu já falei sobre este assunto quando eu falei sobre o anticristo. Eu mostrei os 15 países e que no final serão 10, no seu estágio final serão 10, e o anticristo vem de um pequeno país ali na Europa. Ele provavelmente será um primeiro-ministro, um chefe de governo ali da Europa, um homem poderoso, completamente diferente de qualquer outro homem, né? Um homem que traz a sabedoria de Satanás. Satanás dará a ele o seu trono, ele dará a ele a sua sabedoria, ele dará a ele o seu poder e grande autoridade. Então esse pequeno chifre de Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele vai surgir ali na Europa. Quando ele surgir, nós podemos saber que as dores de parto vão se intensificar. A primeira coisa que ele vai fazer é um tratado de paz com Israel. Agora nós voltamos então às 70 semanas proféticas que eu já ministrei. Quando o anjo revela ali as 70 semanas de anos proféticas, ele divide em 3 partes. A primeira parte, 7 semanas ou 49 anos. A segunda parte, 62 semanas ou 463 anos, somando as duas dá 483 anos ou 69 semanas. Fica uma para trás. Esta, Deus fez abrir um parênteses, eu já expliquei isso, e inaugurou a era da igreja, que é o período da graça.
Como isso está terminando, Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel naquela semana que ficou para trás. E a Bíblia diz que o anticristo fará um tratado de paz com os governantes de Israel e com o povo de Israel. Ali em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. E ele fará esse tratado de paz. Quando ele fizer esse tratado de paz, preste atenção nisso mais uma vez, você que não me ouviu das outras vezes. Eu vou te dar uma chave aqui para você perceber as coisas no mundo profético, no mundo espiritual. O homem que estiver governando a Europa, a Confederação de Nações ou a Comunidade Europeia, e fizer um tratado de paz e proteção com Israel depois da invasão da Rússia a Israel, Gog e Magog, que eu também já ministrei, para proteger Israel e autorizar a reconstrução do templo em Jerusalém, o terceiro e último templo, que ele mesmo vai profanar. O homem que fizer esse tratado de paz, este homem é o anticristo. Para nós, isso vai ficar fácil. Nós vamos identificá-lo facilmente. A partir dali, podemos botar o olho nele, porque sabemos que ele é o anticristo. Ele vai fazer esse tratado de paz. Irmãos, quando ele fizer esse tratado de paz para durar 7 anos, ele mesmo vai quebrar, a Bíblia diz, em Daniel 9, 27, que ele vai quebrar esse tratado de paz na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois. Quando ele quebrar esse tratado de paz, ele inaugura este período da grande tribulação. A partir dali começa a grande tribulação, que vai durar os 3 anos e meio finais deste período maior de 7. No final desses 7 anos, Jesus virá em poder e grande glória com a igreja, com os anjos, e todo olho o verá, e se travará a batalha do Armagedom, que nós vamos abordar mais para frente no final desses estudos. No final, então, destes 7 anos. Mas na metade desse período último de 7 anos do governo do homem sobre a face da terra, o mundo não vai acabar no final dos 7 anos, presta atenção nisso. É Jesus que virá e implantará o seu reino, o seu governo durante o milênio, ou o governo milenial na terra. Jesus governará a partir da cidade de Jerusalém. Aleluias. Então, preste atenção, as dores de parto vão intensificar quando este homem surgir ali, fazendo um tratado de paz com Israel. Imediatamente começam a atuar as 2 testemunhas. Os irmãos se lembram quando eu ministrei sobre as 2 testemunhas? Eles vão começar exatamente quando o anticristo assinar esse tratado de paz. As 2 testemunhas serão 2 pedras no sapato do anticristo e vão começar a trazer os juízos de Deus sobre a terra. A igreja ainda está aqui, a igreja está aqui, a igreja vai ser selada, guardada, protegida. É aí que vai aplicar o Salmo 91, que Deus disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. É o Salmo 91, quando então nós vamos estar neste período aqui de preparação da igreja. E o que vai acontecer é que é bem no meio deste período final de 7 anos, a igreja será arrebatada. Amém? Nós já falamos disso nas últimas ministrações. Quando a igreja for arrebatada, começa então a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, só que a grande tribulação não vai durar 7 anos. A grande tribulação é 3 anos e meio. E eu vou provar isto agora dentro da Bíblia, usando a Escritura Sagrada, a palavra de Jesus e a profecia de Daniel. Agora você vai entender por que a grande tribulação vai durar 3 anos e meio. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque quase a totalidade dos teólogos, principalmente os pentecostais, ensinam que a grande tribulação é 7 anos. E que quando o anticristo fizer o tratado de paz, nós vamos ser retirados para fora. Irmão, não é assim. Nós vamos estar aqui, nós vamos vê-lo governar, nós vamos estar aqui ainda, e nós vamos só ser retirados na metade deste período. Vamos ver então o texto que nós lemos de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Mateus capítulo 24, versículo 15. Eu não sei se na sua Bíblia tem,
em cima, antes do capítulo, versículo 15, tem uma epígrafe chamada A Grande Tribulação. Eu quero dizer para você que isso não consta dos textos originais. Isso aqui foi introduzido para nos ajudar a saber os textos, ou de que assunto se trata os versículos seguintes. Mas se trata exatamente da grande tribulação. Então vamos ver novamente. Jesus disse assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias, e etc e tal. E o versículo 21, Jesus diz: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quando é que começa a grande tribulação? Nos dizer de Jesus: quando estiver no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, começa a grande tribulação. Não é isso que ele está dizendo? Em outras palavras? É ou não é? Ele está dizendo exatamente, quando estiver no lugar santo a abominação predita pelo profeta Daniel, então, quem estiver no telhado não desça para tirar as coisas, ou seja, fuja, porque vai acontecer uma tribulação tão grande como nunca houve, nem jamais haverá desde que há homens sobre a face da terra. Então a grande tribulação, nos dizeres, nas palavras de Jesus, ela começa exatamente quando o povo vê que vai estar no lugar santo a abominação da desolação. Como é que nós vamos saber? Jesus diz: quem lê, entenda. Está previsto lá no livro de Daniel. Jesus joga lá para o livro de Daniel. Ele diz: prevista lá ou predita lá no livro de Daniel. Quem lê, entenda. A maioria lê, mas não entende. Mas nós vamos ler agora e nós vamos entender com a graça de Deus. Amém? Então põe o teu dedo aí marcando e vamos lá no livro de Daniel. Jesus está se referindo a 3 textos aqui. Primeiro, Daniel 9, 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. É o primeiro texto que Jesus está se referindo. Aqui nós temos a revelação das 70 semanas. E aqui o anjo diz: e ele, que é o anticristo, aqui esse ele aqui refere-se ao anticristo, ou seja, o príncipe que há de vir, que é o anticristo. Versículo 27, todos acharam? E ele fará um pacto firme com muitos judeus, porque a profecia se refere aos judeus e à cidade de Jerusalém. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Irmãos, o anticristo, na metade desses 7 anos, ele vai quebrar o pacto e ele vai fazer cessar os sacrifícios mosaicos, ou seja, os sacrifícios de imolação de animais, que ele vai permitir quando ele autorizar a reconstrução do templo. Quando ele autorizar a reconstrução do templo, voltam os sacrifícios da lei de Moisés. Volta a funcionar aquilo que está parado desde o ano 70 da nossa era. Desde o ano 70 da nossa era, quando Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Nunca mais o templo foi reconstruído, nunca mais foram oferecidos os sacrifícios da lei de Moisés. Então, o anticristo vai permitir a reconstrução do templo e vai permitir a volta. Tudo está pronto para a reconstrução desse templo. Eu já disse isso. As pedras foram lavradas e trazidas da Califórnia, estão em Jerusalém. As colunas estão prontas, as vestes sacerdotais estão prontas. Enfim, tudo está pronto. Basta apenas o anticristo autorizar a reconstrução do templo. Tem que ocorrer ali um terremoto para destruir aquelas 2 mesquitas que estão no Monte Moriá, que é o monte do templo, onde estão hoje a mesquita de Omar, a mesquita da Cúpula Dourada e a mesquita de Al-Aqsa. Então alguma coisa vai acontecer ali, um terremoto, alguma coisa, uma bomba, não sei bem, um avião jogando uma bomba, não sei bem o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, mas o anticristo vai autorizar a reconstrução do templo. Volta os sacrifícios da lei de Moisés. Mas na metade desse período, desses 7 anos, desse tratado de paz, ele vai interromper. Vamos agora ao segundo texto que nos fala disso. Capítulo 11, versículo 31 de Daniel ainda. Versículo 31, o anjo detalhando essa revelação, ele diz: e estarão ao lado dele, isto é, do anticristo, forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação da desolação, ou desoladora.
Então veja bem, ele vai profanar, vai retirar o holocausto contínuo, isto é, aqueles sacrifícios que a lei de Moisés impõe que se faça todo dia, de acordo com a lei mosaica, se fazia um sacrifício, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, todos os dias. Esse é o sacrifício contínuo, ou seja, é isso que vai ser tirado dali, o holocausto contínuo, o sacrifício contínuo. E ele vai estabelecer a abominação da desoladora. Eu vou já dizer o que é essa abominação desoladora. Este é o segundo texto. O terceiro está aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 11. Na mesma página, praticamente. Versículo 11, o anjo, dando os retoques finais nessa revelação a Daniel, ele diz: e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, no final desses 1290 dias, Jesus volta em poder e grande glória. Deus não deixa a gente no escuro. Deus mostra a palavra profética. Vamos ver agora o que é essa abominação desoladora. Essa abominação desoladora, irmãos, nada mais é do que a pessoa do anticristo e no templo exigindo ser adorado como Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, em diante. Novo Testamento, pode deixar Daniel lá, vamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escrevendo sobre esta situação da manifestação do anticristo, ele diz a partir do versículo 3, eu vou ler a partir do versículo 3. Vamos pegar desde o versículo 1 do capítulo 2. Diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O que é a nossa reunião com Ele? O arrebatamento. Não é verdade? A nossa reunião com Jesus é o arrebatamento. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto que Paulo se refere é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Porque isto é, o arrebatamento, não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Este é o abominável da desolação, predita pelo profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, no capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11. Jesus estava se referindo a este acontecimento futuro. Ele diz: quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação. Agora eu vou te explicar o que é este lugar santo. A abominação da desolação, você já sabe, é o anticristo. Quando é que isso vai acontecer? Quando ele quebrar o tratado de paz, entrar no templo e exigir adoração. E nós já vimos, quando falamos das duas testemunhas, que ele vai fazer isto quando ele derrotar as duas testemunhas, matar as duas testemunhas e dizer para o mundo todo: eu é que sou o verdadeiro Deus, eu é que tenho o poder. Porque esses dois que profetizavam em nome de Jeová e em nome de Jesus, e que pregavam, esses dois que ninguém podia com eles, eu acabei com eles, eu fiz guerra, os venci e os matei, e os seus corpos estão aí. Eu é que sou o verdadeiro poder, eu é que tenho o verdadeiro poder, eu que sou o verdadeiro Deus. E ele vai se introduzir no templo, colocar lá o seu trono, conforme diz esse texto de 2 Tessalonicenses 2, e vai se apresentar como Deus. Irmãos, para você ter uma ideia do que vem a ser este lugar santo que a Bíblia está falando aqui, é o seguinte: imagine aqui o nosso templo. O nosso templo, ele tem esta parte onde os irmãos estão sentados, tem esta parte, que é um lugar, o púlpito, o santuário aqui, o púlpito, nessa parte, e nós temos aqui a parte externa, o pátio, que nós chamamos. No templo de Jerusalém, tanto o primeiro como o segundo, como também esse terceiro que será reconstruído por ordem dele, ou com a permissão dele, o templo é construído da seguinte maneira: fora fica o átrio, ou os átrios, que são os pátios.
As pessoas não entram no templo como nós hoje entramos no templo e adoramos a Deus aqui dentro. Em Jerusalém, no templo, não se entrava, só os sacerdotes entravam. As pessoas ficavam nos átrios, por isso que nós cantamos hoje, nos átrios do Senhor. Átrios é a parte externa. Então tinha os átrios das mulheres, os átrios dos gentios, os átrios disso, átrios daquilo. Então tinha os lugares próprios para as mulheres ficarem, os estrangeiros ficarem, etc. Os judeus ficaram, átrios dos judeus, porque os judeus não podiam entrar no templo. Quem entrava era só o sacerdote, ou melhor, os sacerdotes. Então os sacerdotes entravam nesta parte que era chamado santo. O templo era dividido em duas partes. Uma parte menor, que tinha uma cortina bem grossa, bem espessa, que ninguém podia entrar além daquela cortina na parte menor. Na parte menor ficava apenas a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Esta arca da aliança ficava, além da cortina, no lugar chamado Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, nenhum sacerdote podia entrar, menos ainda o povo ficava lá fora. Aliás, o povo não podia entrar nem no lugar santo, só os sacerdotes. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Então ele entrava uma vez por ano só. E quando ele entrava, as suas vestes sacerdotais tinham sinetas, sininhos, e ele era amarrado com uma corda pela cintura, porque se Deus não aceitasse o seu sacrifício e o matasse ali na sua presença, porque a arca simbolizava a presença de Deus, os sacerdotes não podiam entrar lá, então eles puxariam com a corda aquele corpo. Só uma vez por ano ele podia entrar no Santo dos Santos. No lugar santo, os sacerdotes entravam e ofereciam os sacrifícios de sangue no lugar para a remissão dos pecados do povo. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz em Mateus 27, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Este véu era um véu muito espesso, segundo os estudiosos, ele tinha 8 centímetros de espessura, não era um véuzinho fininho não. Quando a gente pensa véu, a gente pensa uma coisinha fininha, esvoaçante. Não, ele era uma cortina bem grossa, bem tecida, e ele foi rasgado por Deus de alto a baixo. Não foi o homem que rasgou de baixo para cima, foi de alto a baixo, ou seja, Deus acabou com esse tipo de culto e impedimento para ir à sua presença. Por isso que a Bíblia diz que Jesus nos inaugurou um novo e vivo caminho através do véu da sua carne. E então hoje nós temos acesso ao trono de Deus, conforme nos diz Hebreus capítulo 10. Nós vamos direto ao trono de Deus, à presença de Deus. Não existe mais este véu do santuário. Este culto acabou, esse tipo de coisa acabou. Jesus, pelo véu da sua carne, ele nos possibilitou entrarmos em seu nome diretamente à presença do Pai. Não só do átrio para o Santo dos Santos, mas direto ao lugar santíssimo, aonde Deus está presente. Amém? Então eu quero que você entenda, o anticristo então vai profanar o quê? O santuário, o lugar santo, ou seja, esta parte onde os irmãos estariam sentados hoje. Ele vai colocar ali o seu trono, muito provavelmente ele vai colocar o seu trono ali e vai exigir a adoração como Deus. Aí começa a grande tribulação, porque o judeu jamais adorará um homem como Deus, por mais poderoso que este homem seja. Por mais extraordinário que ele seja, o judeu prefere morrer do que adorar um ser humano, ou seja, um homem como Deus. É exatamente aí que começa a grande tribulação. E quando é que vai começar a grande tribulação? Daniel 9:27 diz que na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos. Metade dos 7 anos, irmãos, então a grande tribulação vai dar o quê? Os 3 anos e meio finais. Está provado que a grande tribulação vai durar 3 anos e meio só? Está claro para você? Ficou claro agora o raciocínio? Biblicamente provado, Jesus é quem disse isto. Jesus disse que a grande tribulação começa quando estiver no lugar santo, o abominável da desolação. No original hebraico e no grego é a abominação que desola, ou seja, o anticristo.
Ele é a abominação que desola, ele é a incorporação de Satanás, ele vai exigir ser adorado como Deus. Aí começa este período tenebroso da grande tribulação. Mas você não precisa estar aqui para ver isto. É melhor não ver, né? É melhor ter subido antes. É melhor ter sido arrebatado antes. O arrebatamento da igreja ocorre antes. Nós não vamos ver ele introduzir, não. Nós vamos antes para estarmos para sempre com o Senhor. Não precisamos passar, mas os que vão ficar vão saber disso. E eu vou agora, a partir daqui, desenvolver este estudo da grande tribulação. Tudo que eu falei aqui é uma introdução sobre a grande tribulação. A grande tribulação, então, começa exatamente naquele momento em que o anticristo introduzir o seu trono em Jerusalém, dentro do templo, que é o abominável da desolação, como disse o apóstolo Paulo, né, que é aquele que vai entrar no santuário de Deus e se apresentar como Deus, no lugar de Deus. Ele vai se apresentar como sendo o Deus Todo-Poderoso. Ele vai, né, os judeus vão recebê-lo como Messias, mas ele vai se apresentar como se fosse Jeová, ou no lugar do Senhor Jeová. Ele vai se apresentar como Deus, e o judeu vai recusar a adorar, e aí então começa a grande perseguição, porque o anticristo sabe dessas coisas e ele estará preparado para imediatamente colocar em ação a perseguição. Mesmo porque agora não há mais impedimento. A igreja já foi, o Espírito Santo que detém o maligno, conforme nos diz, é colocado de lado, e ele então assume poder total durante 42 meses ou 3 anos e meio finais, que é o período da chamada grande tribulação, período que nunca houve nem jamais haverá na face da terra. Eu sei que é difícil ministrar sobre isso, porque a gente fica com o coração meio apertado. Mas, irmãos, isto é apenas o início. Depois nós vamos ver, então, como é que se desenvolverá esta grande tribulação. Eu quero dizer a você, meu amado, você não precisa estar aqui. Você não precisa ir lá para ver, não precisa participar disso. Você pode estar preparado e ser levado antes que a grande tribulação comece. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. A Bíblia diz que Deus faz essa diferença. A igreja não foi destinada à ira. A ira. Agora sim, nesse período, é o período que a Bíblia chama de o dia do juízo de Deus.